Meu nome é Cid Vale Ferreira, e hoje eu sou sócio aqui deste sebo, né, o Sebo Clepsidra, que está aqui no centro de São Paulo e a gente já está há mais ou menos um ano aqui, quase, né? O grosso do meu trabalho foi como DJ, como organizador de eventos, como editor depois, né? Uma carreira um pouco já mais aprofundada, mais longa, e toda essa minha trajetória está tangenciando, né, minhas grandes paixões. A primeira, eu acho que vem de infância, é o horror, e depois, né, de alguns anos, a cultura gótica. Olha, eu tenho uma história muito curiosa sobre como que eu tive o meu primeiro contato com o horror, né? Para mim, é uma das minhas lembranças mais antigas e, ao mesmo tempo, uma das lembranças pelas quais eu tenho mais carinho. Basicamente, eu estava viajando com a minha família para Minas Gerais, onde viviam os meus avós, e durante a viagem, né, 3 crianças no banco traseiro de um carro, durante 8 horas na estrada, né, todo mundo impaciente, todo mundo querendo brigar, e aí meu pai dá uma sugestão, ele fala o seguinte: olha, gente, se vocês ficarem quietos até a próxima parada, cada um vai ganhar um gibi. Eu, meus irmãos, a gente calou a boca na hora, né? Só que quando chegou na parada, eu peguei lá uma Turma da Mônica, eu tinha 4 anos quando isso aconteceu. Meu irmão mais velho pegou lá algum gibi do Bruce Lee, alguma coisa assim, e o mais novo, que tinha 2, não sabia ler, então eu escolhi por ele, né? E eu peguei um gibi, supostamente do Spectrum-Man. E eu falei, pô, Spectrum-Man, todo mundo gosta aqui, né, não tem erro. Então, se ele não gostar, a gente pega pra gente, né? Só que quando a gente voltou pro carro e eu terminei de ler o meu gibi, e eu fui pegar pra ler o dele, eu percebi que era a contracapa, a 4ª capa, né? Que tinha uma propaganda do Spectrum-Man. E, na verdade, era uma HQ de horror da Block, do Capitão Mistério, com uma composição de figuras, né, bastante marcantes, assim, um vampiro enorme, o Christopher Lee arrancando uma estaca do peito, caracterizado como Drácula, do lado um lobisomem, embaixo uma múmia. Eu estava começando a ler, né? Eu fui alfabetizado primeiro pela minha mãe, né? Antes de ser alfabetizado na escola, e eu conseguia ler um pouco. Só que pela primeira vez na vida eu estava vendo vampiros, vendo sangue, porque uma coisa é você assistir ao Dom Drácula na televisão, outra coisa é você pegar uma HQ do Capitão Mistério com Christopher Lee como personagem da primeira história, com a pele completamente azul, porque era azul, amarelo e vermelho só, né? Talvez um pouquinho de verde em alguns quadrinhos. E a pele azul com rios de sangue de vermelho vivo escorrendo. Muito fogo, aparecia o diabo nessa história, e eu lendo aquilo em silêncio, assim, meu, o que é isso, né? O que eu tô lendo? Que coisa é essa? E aí eu me lembro da segunda história ter o caso clássico, né? Do carro que enguiça e o motorista vai buscar um abrigo no castelo. E nesse castelo havia uma condessa que entra totalmente nua, com asas de morcego gigantes nas costas, pela janela do quarto onde está esse rapaz, né? E eu acabei dormindo depois, no carro mesmo, cheguei na casa da minha avó, fui levado para uma edícula no final do quintal, dormi e acordei no meio da madrugada, sonhando com um vampiro. Pesadelo, assim, brutal, né? Eu não sabia onde eu tava, tudo escuro, não sabia para onde era a porta, onde era a janela, com quem eu tava, como que eu tinha chegado ali. Isso só piorou a sensação, e aí, criança fantasiando, né, começa a ver coisa na sombra. E até eu perceber onde estava a porta e conseguir sair de lá e perceber, não, agora eu estou na casa da minha avó, aqui é o quintal, eu estava na edícula. Demorou muito, assim. E eu tomei coragem para correr até a casa dela, acordar meu pai. No dia seguinte, ele me pergunta, mas por quê, né? Que história foi aquela? De onde você tirou? Eu falei, tava com medo de vampiro, né? Como assim? Que vampiro? Dá uma olhada aqui, ó, esses vampiros aqui da revistinha. Aí ele pegou e falou, olha, você nunca mais vai ler isso aqui. Rasgou na minha frente e jogou no lixo. E na hora eu fiquei meio assustado, mas eu falei, tá, eu entendo, ele tá me protegendo, né, ok. Só que minha mãe fala que eu comecei a ficar um pouco obcecado com as histórias que ela me contava, porque eu não gostava de contos de fadas, não gostava de nada muito, né, feérico, assim. Então ela era obrigada a inventar histórias. E ela fala que a minha preferida era de uma aranha gigante, que comia um menino, e eu só queria ouvir a história da aranha, e não tinha história, era uma aranha que comia um menino. E minha mãe começou a ficar preocupada e tal. Falou, poxa, o que tá acontecendo, né? Será que ele tá traumatizado? E me levou para uma peça de teatro chamada As Férias de Drácula, isso em 83. E eu me lembro, assim, de ter lá uma mula sem cabeça, um fantasma, um lobisomem, uma múmia e o Drácula. E a peça era feita para tirar o medo das crianças, né? E eu gostei tanto que no final eu pedi para comprar o disco. Eu tenho até hoje um LP, até escrevi o meu nome, né,
na capa do disco. Meu irmão mais velho falou que queria escrever também, escreveu, aí o mais novo queria também, fez um rabisco, que ele não sabia escrever. E isso pra mim foi meio que um meu batismo. Vampiro brasileiro. Fica aí não que eu tenho vergonha. Aqui no Brasil, você tem algumas referências, bem antigas até, né, do vampiro, por exemplo, na literatura, né, no teatro. Eu cheguei a ver num periódico do século XIX uma referência a um personagem de uma peça que foi encenada no Teatro São Caetano. Eu, infelizmente, não tenho de cor essa referência. Um personagem era apresentado como o vampiro. Eu não acho que seja o vampiro como a gente entende hoje. Essa personagem talvez fosse realmente só apelidada dessa forma, de forma metafórica mesmo. Do que eu conheço, né, é possível que existam outras, eu diria que o Silva Alvarenga publicou a primeira vez o termo, né, vampir, num poema. Se eu não me engano, era um poema inspirado pela musa dele, a Glaura. Só que aí é uma referência ao morcego vampiro. Então, assim, a primeira vez que aparece o termo vampiro, você tem o morcego vampiro sendo evocado. Depois disso, a primeira aparição de um vampiro com relação assim, com essa relação mais lendária com o que havia na Europa, né, eu creio que seja o Octave Branca, do Barão de Paranapiacaba, que saiu no primeiro livro dele, que é A Harpa Gemedora, de 1849. E esse poema era uma espécie de balada, né, um poema narrativo que conta a história de um casal que tenta consumar uma relação amorosa e a família impede que isso aconteça. Você continua lendo, né, e aí esse casal ele vai tentar se unir, mas a família descobre. A mãe da moça tá tão desgostosa da situação, por ser contra e a filha se rebelar contra ela, que ela acaba morrendo de desgosto e ela profere uma maldição. E essa maldição passa a percorrer o casal que está tentando fugir. Essa maldição faz com que a própria morte apareça como um anjo da morte numa tempestade e mate a garota com um raio. E aí você tem no final uma cena em que o pai da moça, arrependido de ter se oposto, né, à união deles, vai passar a noite lamentando a morte dela sobre o túmulo dos dois. Só que ele aparece morto no dia seguinte com 2 morcegos voando sobre ele. Esses morcegos, eles são parte da decoração, eles são parte da ambientação, eles estavam lá por acaso, o senhor morreu do quê, por quê? Só que quando você vai ver a nota de rodapé da menção ao vampiro, no começo, o Barão de Paranapiacaba, né, vai falar sobre o que seria esse vampiro. Então ele fala do Polidori, que escreveu o primeiro conto inglês de vampiros, né, intitulado justamente O Vampiro, em 1821. Ele vai citar o Eugène Sue, que escreveu O Judeu Errante, que também fala dos vampiros e fala um pouco sobre o morcego vampiro também, da América do Sul. E ele parece que mistura um pouco as relações que ele faz com o Polidori, com o Eugène Sue, e cria esse vampiro morcego. O final é aberto, se aquilo é realmente um vampiro, mas ele discute o que é vampirismo, ele fala das lendas. É uma primeira manifestação já mais explícita de alguém discutindo a lenda, né? Em 1860, o Couto de Magalhães vai publicar um conto chamado O Estudante e os Monges. E nesse conto você tem uma situação em que jovens estudantes, são retratados como byronianos também, estão em tavernas, né, bebendo, com prostitutas, né, eles estão sempre cercados, né, de assim, outros jovens que estão bebendo também com eles. Esses personagens vão presenciar a entrada de 2 monges nesse prostíbulo, né. E aí o que acontece é que esses monges são estranhos, eles são agressivos, eles são meio sinistros, e no fim das contas você vê eles se transformando em monstros. Eles podem, do jeito que está descrito, você pode dizer que eles se transformaram em lobisomens, que eles se transformaram em demônios, ou que eles se transformaram em vampiros. É difícil determinar naquela época do que eles estavam exatamente falando, não é uma coisa tão exata. Esses monstros bebem sangue, eles têm uma origem infernal, eles estão disfarçados de monges, e aí você já tem na prosa, agora então, uma outra aparição. Depois na poesia você tem uma série de aparições metafóricas. Então, eu me lembro, por exemplo, do Emiliano Perneta,
falando de súcubos, falando de beber sangue, que é bem bacana, o Zoroastro Pamplona, que eu descobri infelizmente depois de ter feito o Voivode, mas que fala muito dessa coisa do vampiro de si mesmo. Então é o sofrimento que faz a pessoa se sabotar, e aí vem a metáfora assim, é como se o sofrimento fosse um vampiro bebendo o sangue da própria pessoa. Eu sempre fiquei um pouco frustrado assim com a dificuldade de encontrar algo mais explícito no século XIX mesmo, né? Com a influência do cinema, né, especialmente nas histórias em quadrinhos, uma grande variedade de personagens que foram pensadas como vampiros, que você não tem nenhuma dúvida, olha, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é um demônio, isso aqui é um lobisomem, isso aqui é sugestão ou é algo que realmente aconteceu dentro daquele universo fantasioso, até que você começa a ter uma tradição. Você tem na década de 50, na década de 60, na década de 70, muitos títulos de HQs de horror explorando Drácula, explorando vampiras, né? Você tem personagens sendo criadas no Brasil, você tem Nayara, Nádia, Mirza, na literatura pulp, por exemplo, né? O Rubens Francisco Luchetti fazendo a coordenação de uma série chamada Seleções de Drácula, que tem 14 volumes. O outro livro do Luchetti, o Noite Diabólica, por exemplo, tem um poema de inspiração vampírica também. Com o tempo você vai tendo, né, uma série de obras mais conhecidas. Então você tem Jô Soares fazendo compacto com música sobre o Drácula, você tem novela de TV com Rubens de Falco interpretando vampiro, você tem depois Vamp, você tem As Sete Vampiras, né, que também tem o roteiro do Luchetti, feito, né, dirigido pelo Ivan Cardoso. Uma série de referências. E como o cinema norte-americano sempre explorou muito isso, e embora algumas das melhores obras vampíricas venham da Europa, né, o cinema americano ainda teve mais penetração. Você tem desenhos animados, você tem esses filmes mais populares que tiveram exibição em mais cinemas, em mais salas, influenciando a cultura pop no Brasil. Então você tem álbum de figurinhas de chiclete, né? Você pega um chiclete e vem uma figurinha para você fazer um decalque ali no álbum com vampiros. Você tem o Frutili do Drácula, um picolé. Uma coisa realmente foi se tornando cada vez mais central na cultura pop, né? E no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Então a gente tem uma série de camadas que vão pontuando essa popularização do vampiro no Brasil. O Paulo Coelho publicou, né, com o Nelson Liano Júnior, o Manual Prático do Vampirismo. Isso foi gerando uma identificação muito forte. Você não precisa se esforçar para ajudar a divulgar as obras de vampiro no Brasil. Elas mesmas já têm um impulso que faz com que outras coisas venham na cola. Então é muito mais fácil você criar uma coleção de terror tendo vampiros como carros-chefes, do que pensar que você precisa colocar outros monstros para poder depois enfiar um vampiro. É uma relação assim, muito desigual. Você ter a popularidade do vampiro tão acima, né, das outras lendas, dos outros monstros. Basta pensar nos best-sellers dos últimos tempos, né? Nós tivemos uma espécie de uma aberração aí, que é uma mistura de romance sentimental com uma narrativa vampiresca, né, na série Crepúsculo, que era algo feito meio para adolescentes, que era uma mistura nova, né? Como é que você vai misturar uma coisa mais sentimental com vampiros para adolescentes? Muita gente torceu o nariz, muita gente começou a ler por causa da série, né? Que é uma coisa que tem o seu valor, né? Então muita gente gosta até hoje. Não estou fazendo um juízo crítico, não acho que seja vergonhoso gostar, mas o Crepúsculo como uma entrada na literatura, assim como muita gente teve o Edgar Allan Poe, como muita gente teve as histórias em quadrinhos, né? Essas coisas todas já foram criticadas, né? Então houve épocas em que HQ de horror tinha que ter um plástico fosco, colorido na capa para não perturbar as crianças, não criar nenhum tipo de transtorno em relação aos bons costumes, né? Isso na época da ditadura. Eu acho que essas diversas ondas foram só fazendo com que o vampiro se consolidasse como o principal mito moderno e a principal lenda desse repertório ocidental, assim, hoje. Eu acho que não existe uma lenda que você possa falar, o quê? Uma lenda que de
Saci Pererê, o elfo, o que hoje tem mais popularidade do que os vampiros? Yes! This time! Eu realmente, assim, eu me espantei bastante com a quantidade de gente escrevendo sobre vampiros quando eu tive acesso à internet. Porque aí você conhece uma produção amadora também, né? As pessoas que estão começando a escrever, que publicam em grupos, que publicam em fóruns. Eu cheguei a participar de alguns grupos especificamente focados em narrativas de vampiro. Por conta também do RPG, né, o Vampiro à Máscara, que começou a se popularizar muito na década de 90 no Brasil, começou em 91, 93, aí você começou a ter os lives, né, as pessoas se reunindo, né, presencialmente para interpretar vampiros. Você começa a ter na literatura um exercício dessas pessoas, né? Muita gente começando a fazer os primeiros contos, os primeiros poemas, e isso teve frutos, tem um monte de coletâneas. Eu até participei de uma, só de contos de vampiros. Existem pessoas que ganharam prêmios escrevendo sobre vampiros aqui no Brasil. Eu me lembro do Kizzy Isatz, por exemplo, que escreveu O Clube dos Imortais, que ganhou o prêmio Raquel de Queiroz como, né, romancista. Vocês têm outros também, o André Bianco, por exemplo, que tem uma narrativa bem visual, assim, bem cinematográfica. A Marta Argel, que fez já 2 romances, um deles ambientado no Brasil, inclusive, né, na Mata Atlântica. Nós temos também a Julia Moon, que escreve tanto contos quanto romances, né? Ela tem a Kaori, que é uma obra incrível, assim, que mistura um pouquinho a experiência dela com a cultura japonesa e também toda a tradição vampírica, né? É um monstro, minha filha! Quando eu fiz o Sépia, pensei primeiro em fazer ele em papel, depois eu comecei a ver que surgiu a internet, tá mais barato, dá para assinar tranquilamente. Eu tava já faltando 2 páginas para terminar o fanzine, né? Era um fanzine de 48 páginas, se eu não me engano. Eu tava quase acabando e eu falei, não, quer saber, eu vou colocar na internet. Criei uma lista de discussão por e-mail ligada ao Sépia e comecei a convidar pessoas que produziam alguma coisa. O Sépia durou 2 anos. Eu lancei ele em 98, em fevereiro de 98, e ele acabou, ele deixou de ser atualizado em 2000. Então foi um tempo muito curto. Mas ele foi curto porque, com os contatos que eu fiz uma coisa maior, que era a Carcasse. E a Carcasse surgiu assim. Eu fazia o Sépia, não tinha grana, morava na casa dos meus pais, eu tinha 18 anos. E um amigo meu, que gostava bastante do zine, que participava da lista do Sépia, era designer. Eu pensei, olha, se eu fizer um projeto com uma cara mais profissional, com uma proposta mais profissional, acho que dá pra gente pleitear um patrocínio. E aí viraria um trabalho, eu viveria disso pra isso, né? Só que aí eu fui pesquisando e descobri o Rumos Novas Mídias do Itaú. E aí a gente falou, poxa, e se a gente inscrevesse um projeto lá? E aí a Carcasse foi surgindo na nossa cabeça, como assim? O que a gente precisa fazer para que o gótico no Brasil ganhe corpo, ganhe força, ganhe relevância, quebre preconceitos? A gente fez uma espécie de projeto de uma comunidade focada em arte. Vamos pegar manifestações artísticas que a gente, de forma bastante livre, relaciona com esse universo. E vamos fazer uma revista de cultura com um catálogo de artistas nacionais. A gente foi muito elogiado pelo Itaú, e a gente ficou entre os 3 finalistas do Rumos Novas Mídias. No dia da final, que a gente tinha uma entrevista, o entrevistador chegou e falou, eu não sei nada do gótico, não sei o que é isso, vocês podem explicar para mim o que é isso? E eu olhei para a mesa e tinha um projeto de 20 páginas que tinha sido muito elogiado em todas as etapas que a gente passou, por ter sido bem formatado, por estar bem completo. E eu não tive outra saída a não ser perguntar, olha, você leu o projeto? Porque se você leu, eu posso tirar dúvidas, né? Mas se você não leu, eu posso te apresentar o que a gente produziu aqui, né? Eu falei, não deu tempo de ler. E aí nessa hora, assim, eu senti, falei, olha, sabe, como é que eu vou em, 20 minutos aqui com um cara que vai decidir se eu vou levar um patrocínio ou não, e explicar o que é o gótico, o que é a cena gótica no Brasil, qual que é a nossa proposta. E eu comecei a falar pra ele, assim, da forma mais resumida que eu podia, e o cara, ele me interrompia fazendo perguntas assim que não tinha como responder. Não vai passar. O cara nem leu o projeto. Quer saber? Vamos fazer por conta própria, né? E a gente fez, né? Ela chegou a ter 9 mil usuários no fórum, isso em 2003, 2004, numa época em que o acesso à internet era muito menor no Brasil, né?
recebi o convite para fazer o Voivode por causa da Carcasse. Inclusive, o Voivode deveria ser o número 1 de uma revista da Carcasse, que a gente decidiu depois transformar numa coleção de livros da Carcasse. E isso aconteceu de forma muito natural, porque a editora Via Lettera entrou em contato com a gente. Vocês têm um site que tem muita visitação e a gente quer um derivado dele, né, uma revista Carcasse. Só que aí a gente parou e falou, e se a gente fizesse um livro? E a encomenda veio aberta, a gente poderia fazer o que a gente quisesse. Conversando com o editor, ele me soltou uma pergunta muito simples, ele falou, qual que é o principal assunto do site? Eu falei, não sei. E eu fiz do jeito mais bruto, assim. Peguei o índice da revista e contei o que tinha de cada coisa. Eu falei, olha, disparado são matérias que de alguma forma tratam do vampiro, da figura do vampiro. Então, e aí? O pessoal topou, falou, ó, vamos lá, a gente tem 6 meses para fazer, tem que ter 150 páginas. O livro acabou com quase 400 páginas. E a gente parou e falou assim, olha, não dá para entregar esse trabalho de mão beijada. A gente ficou 1 ano e meio aqui, sabe, com paixão, lendo, pesquisando, viajando, revirando biblioteca, digitando, revisando, ilustrando. Vamos fazer por conta própria, vai. Aí a gente criou os caminhos para publicar usando a editora que o Primate tinha na época, que era a Pandemonium. Virou uma obra independente. O que, ao mesmo tempo, fez com que a gente tivesse liberdade de fazer o livro com quase 3 vezes o tamanho da encomenda original, mas também a gente não teve dificuldade com distribuição, porque a gente chegava nas distribuidoras e elas topavam distribuir. Quando a gente falava que era um livro só no nosso catálogo, que era o primeiro, eles falavam, olha amigo, eu trabalho com editoras com pelo menos 100 livros no catálogo. Menos do que isso eu não trabalho. E aí a gente chegou num ponto assim que a gente ficou meio, sabe, numa posição meio melancólica, assim, de ver o Voivode tendo resenhas espetaculares, e a gente não conseguia fazer o livro chegar na livraria. De 2003 para cá, a gente foi vendendo a conta-gotas, né? Eram 1000 cópias. E é um livro que tem uma proposta muito bacana, que é trazer artigos, ou seja, a nossa voz, trazer encartes históricos, ou seja, documentos que ajudam qualquer pesquisador que vai fazer trabalhos sobre vampiros. Então a gente reproduz esses documentos históricos e a gente tem uma parte de encartes artísticos. Então a gente também coloca HQs, coloca contos, a gente coloca poemas. Muitos deles nunca tinham sido reimpressos no Brasil. O sebo, ele, de alguma forma, para mim, não vou dizer que ele é um trampolim para uma outra coisa, né? Que eu fiz um negócio meu pensando já em outra coisa, mas ele é parte de um sonho, né? De um projeto que tem um lado comercial e um lado mais idealista, vamos dizer, né? Então, o lado mais comercial seria essa livraria, né? Com uma mescla de livros novos e livros usados, então para alguns é um sebo, para alguns é uma livraria, dependendo do que a pessoa está procurando, né? E ele tem muito a nossa cara, assim, desde a decoração até a seleção do acervo, né? Embora a gente pegue de tudo, mas quando a gente vai investir, a gente leva um pouco o acervo para aquilo que a gente, os nossos amigos, sempre apoiaram, né? Então a gente também promove eventos aqui, a gente tem clubes de leitura, a gente tem espaço para entrevistas, a gente faz saraus aqui, a gente faz lançamentos. Era uma maneira de me forçar a voltar a ter contato com esse universo da cultura. Mas essa marca do horror tá permeando tudo isso, eu acho que sempre, né? Eu acho que seja na intenção de editar material gótico, seja na intenção de editar material desses grandes autores, tá em contato com pessoas que leem, tá em contato com pessoas que escrevem, tá em contato com pessoas que promovem a leitura, que têm um amor pela literatura. Eu acho que é um primeiro passo para voltar a produzir também. Fazendo isso de uma forma sustentável, né, não tendo que se preocupar, poxa, eu preciso fazer um trabalho que não tem muito a minha cara para pagar as minhas contas, aí fica melhor ainda, né? Então